Muito bem, Igreja do Senhor Jesus, a paz seja convosco, que Deus possa abençoar cada um de vocês nesse dia de hoje, trazendo sobre você a verdadeira paz e uma poderosa unção. Eu quero trazer hoje uma palavra para o teu coração, falando a você sobre as marcas de Jesus, onde Paulo, ele é o autor desta frase, quando ele diz: eu trago em mim as marcas do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos aprender agora com a palavra de Deus a importância de sermos marcados, mas marcados de uma forma divina, de uma forma espiritual e não de uma forma exterior, de uma forma carnal. E eu quero começar falando sobre marcas de tatuagem. Em Levítico 19:28, Deus ordenou a Israel dizendo que quando alguém morresse, pelos mortos não se retalhassem, não fizessem cortes no seu corpo, nem marca alguma farás sobre vós, eu sou o teu Deus. Marca alguma fará sobre vós, eu sou o teu Deus. Quero frisar bem isto, porque para muitas pessoas precisa a gente desenhar para que ela possa compreender. Quando eu era adolescente, eu queria fazer tatuagem, meu pai foi duro comigo e o medo, que eu senti pelas ameaças que ele me fez, me fizeram desistir. E às vezes o medo pode nos salvar de muitas coisas. E se a pessoa não tem medo, não respeita ninguém, verdadeiramente essa pessoa vai se destruir rapidamente. Quando a palavra fala sobre temor a Deus e fala que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e também revela que o temor significa ter medo de tudo que é ruim, de tudo que é mal, fugir de tudo que não agrada a Deus. E quando alguém fala que temor não é medo, eu discordo, porque dura coisa é cair nas mãos do Senhor. Nós devemos servir a Deus por amor, isso é verdade, mas nós não devemos descartar esta realidade, que Deus é fogo consumidor, como diz Hebreus capítulo 12, Deus é fogo consumidor, ai daquele que cair nas mãos do Senhor Deus, porque Ele é amor, mas também Ele é justiça, e nós sabemos que Ele é muito mais amor. Enquanto a ira dele dura no momento, a sua misericórdia dura para sempre, isso é um fato, Deus nos ama. Mas eu quero que você encare tatuagem a partir de agora como um pecado, isso mesmo que você acabou de ouvir. Mas não se assuste, porque pecado não é só se tatuar, mentir, roubar, matar, sentir inveja, desejar os prazeres do mundo, os deleites. Tudo isso e muitas outras coisas que desagradam a Deus se resume na palavra pecado. E pecado a gente tem que dar nome, né? E infelizmente muitos pregadores não deram nome à tatuagem como pecado. E muitas pessoas têm dúvidas quanto a isso. Então, o primeiro versículo que nós acabamos de falar está em Levítico 19:28, marca alguma fará sobre vós. Eclesiastes 7:29, Deus fez o homem perfeito, mas ele buscou muitas invenções. É importante lembrar da origem do homem, que Deus nos fez, assim como o meu corpo permanece até hoje, da forma que eu nasci, e não trago em mim nenhuma marca, a não ser alguma marca que a pessoa traz de nascença. O primeiro homem que Deus marcou na face da terra chamava-se Caim, e Deus o marcou porque ele matou o seu irmão Abel. Foi o primeiro homicida. Se você investigar isso, você verá que a palavra de Deus continua sendo o nosso manual de instruções para quem crê na palavra de Deus como base para a sua vida, que ela é imutável como o seu próprio Deus é, que ela é inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então você vai dar mais atenção e obedecer o que está na palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Deus já fez o homem perfeito. Não há por que buscar inventar alguma coisa além disso. 2 Coríntios 3:3, Paulo diz que nós devemos ser cartas vivas de Deus. E ele diz mais: escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne do coração humano. Então esta marca que Deus quer imprimir em nós
ela deve ocorrer no nosso interior, ela deve ocorrer dentro de nós. Essa mudança, ela não é externa, mas ela é interna no nosso coração. Quando a pessoa ela se tatuou por falta de conhecimento ou por qualquer outra razão, e ela vem para a presença de Deus, aí vem a pergunta: a pessoa que é tatuada, ela tem salvação? Lógico que tem. Como a pessoa pode se arrepender de qualquer outro pecado e tem o perdão de Deus? Agora, um fato intrigante é ver pessoas que são evangélicas, cristãs, religiosas, tementes a Deus e até ministros do evangelho que, dado uma altura da vida, estão resolvendo se tatuar. Muito embora seja desprezo pela palavra de Deus, eles alegam que não tem nada a ver, que isso é normal, mas eu quero aqui deixar esse ponto de vista bíblico para cada um de vocês, né? Em Romanos 2:29 fala sobre a circuncisão, que é a circuncisão verdadeira, é a que é feita no coração, também nos apontando uma prática em Israel, a circuncisão, que baseava-se em uma operação que a gente conhece no vulgar, a operação da fimose. Era algo que se fazia em Israel desde muito tempo, e aí ficou aquele debate se as pessoas que se convertessem de outras nações deveriam também se circuncidar, e Paulo fala que não havia necessidade, porque a verdadeira circuncisão é a que é feita no coração do homem. Então a marca que Deus quer fazer em cada um de nós consiste numa mudança que venha de dentro para fora e que não necessite de você mudar certas estruturas, porque Deus fez para permanecer da forma que Ele criou, né? Agora, se a pessoa rejeita a palavra de Deus, então ela já está em desobediência. E aqui eu coloquei algumas razões pelas quais as pessoas elas fazem tatuagem no seu corpo: insatisfação, revolta, rebeldia ou influência. Seja qual for uma dessas razões, elas são razões negativas. Insatisfação: a pessoa é traída por alguém e escreve uma tatuagem dizendo amor só de mãe, e por aí vai. Revolta: quando a pessoa tem raiva de algumas injustiças e tatua no seu corpo um palhaço assassino, coisas desse gênero, para mostrar que ele está revoltado e insatisfeito com alguma coisa. Rebeldia é quando a pessoa assume realmente revolta e ele começa a tatuar no corpo caveiras, demônios e coisas dessa natureza, provando que realmente ele está revoltado contra Deus, até mesmo contra Deus, né? E contra todos. E a influência é quando a pessoa ela não conhece nada sobre tatuagem, ela diz assim: eu vou me tatuar porque eu vi uma pessoa tatuada e achei bonito, ou porque um ator famoso tem essa tatuagem, eu gostaria de ter igualzinho a ele. E aí, entrando no campo do evangélico, a pessoa diz assim: eu vou fazer uma tatuagem com o nome da pessoa porque eu me apaixonei, eu vou escrever um versículo. Será que tem problema escrever um versículo? Eu vou repetir. A mudança deve acontecer no nosso coração, e a marca que Deus quer fazer no nosso coração, não no nosso exterior. E eu já ouvi certa vez uma pessoa, para apoiar essa ideia de se tatuar, ele usou aquele texto de Apocalipse que fala que na coxa de Jesus está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pois muito bem, a palavra de Deus ela é uma espada de dois fios, ela aponta para dois lados, o céu e o inferno. A mesma palavra que diz que nós devemos nos santificar também fala: aquele que é injusto, pratique injustiça ainda, aquele que é sujo, suje-se mais. Então você tem o livre-arbítrio, o direito de escolher o que você quer fazer, mas consiste a mim, como pregador do Evangelho, te orientar que você deve ter um pouco de temor a Deus e pelo menos pensar melhor sobre isso e pesquisar sem cansar, incansavelmente. Afunde-se, aprofunde-se nos ensinamentos e busque todo o assunto relacionado à tatuagem, à sua origem e o que a palavra de Deus ela esclarece sobre isso, para depois você tirar uma conclusão, não uma conclusão pessoal, porque a conclusão que eu tirei uma conclusão baseada na palavra de Deus. Então, se você tem alguma tatuagem, eu quero te orientar a que você peça perdão a Deus e que você com certeza vai alcançar o perdão, porque Ele te ama, Ele ama a todos nós, e que Deus possa nos abençoar. E eu quero dizer a você que não é tatuado,
Se mantenha assim, porque Deus fez você perfeito. Não esteja insatisfeito, não esteja revoltado e não deixe que o mundo venha marcar você de uma forma negativa, mas deixe ser marcado pelo amor de Deus. Ame as pessoas, perdoe, ore por as pessoas que te prejudicaram, porque Deus, Ele vai te levantar. Como diz a palavra em Salmos, muitos caem e ficam prostrados no chão, mas tem aqueles que caem e se levantam, porque Deus tem tomado a cada um de nós pelas mãos. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus quiser.